Então, bom dia, a todas, todos. Nós somos a Tribo Mineira, nós estamos organizando agora, né, mais uma edição desse evento, que se chama Diálogos com a Tribe, e hoje falando sobre as mulheres no século XXI. Para quem não nos conhece, nós somos a Tribo Mineira, nós somos um grupo de psicanalistas aqui de Minas Gerais, né, que tem por objetivo divulgar e espalhar a psicanálise, uma psicanálise mais engajada, uma psicanálise mais progressista, uma psicanálise mais alinhada aí com o que está acontecendo com o mundo hoje. Então, hoje nós teremos duas falas, a fala da Eliane de Andrade, do Leonardo Siqueira Júnior. Você começa, Eliane? Começo. Ué, mas Leonardo não é Júnior, não, ele é Araújo. Eu falei Júnior, desculpa, Alô? Leonardo. Bom, Leonardo Siqueira Araújo, desculpa. eu sou Eliane de Andrade, sou membro efetivo e didato da Sociedade Psicanalítica do Rio de Janeiro, SPRJ, e estamos aqui com a tribo porque nós moramos em Belo Horizonte, então nós somos filiados ao Rio de Janeiro, mas vivemos em Minas, então trabalhamos também algumas coisas em Minas. Eu vou falar para vocês hoje sobre a mulher no século XXI, que é o título do trabalho que eu apresentei no Congresso Brasileiro de Psicanálise de 2023, em Campinas. Eu fui convidada pela representante da América Latina, né, do COVAP, do Brasil do COVAP, a Rosa Lang, para falar sobre a situação da misoginia hoje em dia. E, para vocês terem uma ideia, os dados que eu usei para fazer esse trabalho, para apresentar em 2023, no final de 2023, são exatamente os mesmos dados que estão na mídia hoje. Eu conferi isso antes de chegar aqui, e o que já fala, né, de uma situação muito séria relacionada ao como se tratam os eventos ligados às violências femininas. E quando recebi o convite, eu falei com a minha amiga, né, com a minha convidadora, que eu não podia falar das mulheres, né? Eu posso falar de mim, eu posso falar das minhas pacientes em termos do que eu vejo na vida delas, eu posso falar das minhas colegas com as quais eu convivo, amigas, irmãs, etc. Mas eu não posso representar, por exemplo, um grupo LGBTQIA+, eu não posso representar o povo negro, a população de rua, os indígenas, os quilombolas, né? Ou seja, lugares de fala são coisas importantíssimas. Então, eu fiz um trabalho de uma reflexão psicanalítica, a partir de alguns dados que eu vou colocar aqui para vocês, mas que não são a mulher no século XXI, né? Deixa eu só ver se eu consigo o meu texto aqui para projetar para vocês, para não ficar muito chato. Ele saiu de linha. Só um segundo. Pronto, voltou. Coisas de internet, né? Acho que é esse. É. Então, vocês estão vendo? Então, eu vou pulando algumas coisas, tá, gente? Eu vou pegar, então, a fala de uma colega nossa aqui, que trabalha com mulheres, que é a doutora Marlise Matos, que é uma pesquisadora da UFMG, do Departamento de Ciências Políticas, né, e que tem lá um estudo sobre mulheres, um instituto sobre mulheres, e ela diz que o feminismo encontra-se atualmente na sua quarta onda. De acordo com a pesquisadora, a opressão às mulheres continua gerando a luta, pois obtivemos avanços, mas ainda bastante insuficientes. Eu conclamo, então, a musa Simone de Beauvoir, que, segundo a Marlise, representa a segunda onda do feminismo. Então, vocês veem que o feminismo é uma coisa que já tem muita história, né? E no seu livro famosíssimo, O Segundo Sexo, ela diz: o mundo sempre pertenceu aos machos. Historicamente, é fácil provar tal afirmação. Desde o sumiço da deusa e a criação do mundo feito à imagem e semelhança de um deus-homem, Eva, em detrimento de Lilith, surgida da costela de Adão, a Eva, né? Passamos pela Idade Média com suas fogueiras para queimar mulheres brilhantes,
também conhecidas como bruxas. Chegando ao trabalho doméstico escravizante e alienador, as operárias têxteis queimadas por pedirem redução de horas trabalhadas e equiparação salarial em Nova York, também nos Estados Unidos, a queima de sutiãs em protesto aos concursos de misses, assassinados de líderes e representantes femininas como Margarida Silva, Marielle e tantas outras, segue a luta cotidiana das mulheres por uma vida com dignidade, reconhecimento e respeito. O corpo feminino, seu lugar sempre difuso para os homens, feito de objeto sexual, continua sendo aniquilado, escravizado por trabalhos exaustivos ou vigiados, cerceados por uma moral duvidosa. Em 1977, quando publicado no Brasil o livro Vigiar e Punir, de Michel Foucault, trazia o proto-modernismo no estudo das consequências controladoras e alienantes da vida corporal. Nesse livro, o Foucault faz um estudo de toda a repressão feita sobre o corpo das pessoas. Mas ele chega a uma conclusão muito interessante ao final, porque ele diz que essa repressão ela é feita apenas sobre um determinado tipo de corpo, porque para outros corpos, esses corpos ganham inclusive alma, como os reis, né? Que ao morrer, então, são levados em toda uma situação de práticas religiosas e místicas e tal, que dão a ele um lugar extremamente honroso na eternidade. Entretanto, peraí, só tem uma pessoa falando, estou tentando. Pronto, consegui. Não, ela caiu. Bom, entretanto, essa ideia de um corpo que é um corpo que precisa ser vigiado, é claro que cai sobre o corpo das mulheres sempre, né? Então, enquanto o corpo feminino é desejado, agora nós vamos para o carnaval, né? Extremamente cortejado e até mesmo desrespeitado, né, como extremamente atrativo, por outro lado, a mulher que não cerceia esse, aspas, poder, é uma mulher, então, que também não merece respeito. Então, ele vai dizer, ele propõe o corpo político, ou seja, o conjunto dos elementos materiais e das técnicas que servem de armas, de reforço, de vias de comunicação e de pontos de apoio para as relações de poder e de saber que investem os corpos humanos e os submetem. O corpo da mulher continua sendo algo que, para a maioria da população masculina, parece ser despossuído de alma. Temos um dos maiores índices de feminicídio no Brasil. E aí eu trago dados, né, do G1, que é uma mídia super convencional, né? Então, se nessa mídia convencional e nada progressista, a gente tem dados alarmantes, vocês imaginem numa mídia mais comprometida com o social. Então, nessa mídia, em 8/3/23, fala que em 2022, 1.410 mulheres foram assassinadas no Brasil, apenas por serem mulheres, o que representa uma mulher morta a cada 6 horas. Uma mídia mineira, né, o estado de Minas, em 20 de julho de 23, diz que Minas é o terceiro estado em número de ligações para o 190, pedindo socorro em 22, o que equivale a mais de 31 mil ligações no ano. O jornal Brasil de Fato, em agosto de 23, informa que no primeiro semestre daquele ano, no Rio de Janeiro, foram registrados 16 mil casos de violência doméstica contra mulheres. Os atendimentos a mulheres nessas condições parecem ter crescido em todo o país, sendo expressiva a busca de medidas protetivas da Lei Maria da Penha. Diante dessa pequena consulta em site de notícia, pasmos que ficamos, somos obrigados a rever todas as grandes conquistas que as mulheres fizeram ao longo dos séculos. Parece que continuamos a ser as bruxas que podem ser queimadas na fogueira. A cada minuto, 35 mulheres são, de alguma maneira, agredidas no Brasil. Então, no IFMG, né, da professora Marlise, a outra professora, Luana Ordones, diz que o aumento da violência doméstica contra as mulheres
pode estar ligado à expansão do discurso de ódio direcionado às diversas minorias, principalmente no ano anterior a 23, né? E ela diz que, a professora Luana, as mulheres são muito vulneráveis a esse discurso de ódio violento que teve uma expansão nos últimos anos no Brasil, especialmente no ano passado por causa das eleições. Um ano eleitoral que teve esse discurso como instrumento político. A expansão desse discurso afetou tanto essas mulheres como outras minorias. Além da misoginia, que já é um traço da nossa cultura, os números refletem esse discurso como instrumento político-social no Brasil. Então, a gente viu, né, que no governo anterior ao que está agora, o titular máximo, né, da República não se avexava de atacar as mulheres, diminuí-las e humilhar. Então, Judith Butler diz que a injúria linguística parece resultar não apenas das palavras utilizadas para se dirigir a alguém, mas também do próprio modo de endereçamento. Um modo, uma disposição ou um posicionamento convencional que interpela e constitui o sujeito. Ora, a excepcionalidade do que o Brasil viveu em termos de ordem, convívio, gerência, crescimento, etc., entre 2016 e 2022, apenas mostrou, com todas as matizes e espectros possíveis, que no coração de grande parte da população, a palavra e a pessoa mulher pode ser suprimida ou adjetivada negativamente sem o menor escrúpulo. Não é à toa que uma primeira-dama pode ser convidada e ser referida como bela, recatada e do lar, voltando a uma coisificação medieval. A porteira do retrocesso foi aberta não só na retirada de uma mulher da presidência da República, a primeira mulher na presidência da República Brasileira, mas na apresentação injuriante e reducionista do sexo feminino. Ainda segundo Butler, pensamos que a linguagem nos precede e nos guia. A maneira como somos nomeados tem papel importante nas nossas formações de autoimagem e constitui nossa identidade. Da linguagem não verbal dos pais, que esperam a chegada do bebê, ao balbucio maternal ao recém-nascido, a palavra mesmo que não dita se inscreve em nossa mente e nos apresenta o desejo dos pais. A injúria ou o preconceito funcionarão como marca a ser cumprida ou não na vida de uma mulher. Freud, em Psicologia do Amor, nos conta sobre os perigos que se sofre desde a infância até a vida adulta, no sentido de poder amar e desejar o mesmo objeto. Informa, logo no início do texto, que o que mais leva as pessoas a procurarem auxílio, possivelmente. Desculpa, gente, eu perdi aqui porque entrou uma pessoa bem no meu texto. Informa logo no início do texto que o que mais leva as pessoas a procurarem auxílio, possivelmente do psicanalista, é a impotência psíquica. Nesta afecção, o desejo sexual não encontra resposta no funcionamento dos órgãos sexuais. Por impotência psíquica, o Freud dizia da impotência da realização da atividade sexual, do coito, né, por um mecanismo psicológico, por uma afecção psicológica. Ele cita ainda uma possível fixação incestuosa na mãe ou na irmã. Claro que ele falava do homem, né, gente? O Freud, apesar de que ele era um gênio, ele vivia numa sociedade extremamente conservadora e machista, né? Ele próprio, não sendo um machista, ele tinha uma visão de mundo masculina. Impressões penosas, acidentais relacionadas à atividade sexual infantil e também aqueles fatores que, de maneira geral, reduzem a libido que se deve dirigir ao objeto sexual feminino. Ele nos informa que, como toda neurose, a origem é determinada por uma inibição na história do desenvolvimento da libido, impedindo que a corrente afetiva e a sensual se combinem. As frustrações da realidade e a atração aos objetos da infância podem se combinar para fixar a libido. Porém, a proibição do incesto se impondo, esta fixação permanece no inconsciente, gerando insistentes lembranças. Ora, todas as defesas contra as fantasias de consumação do mais proibido dos coitos, que é o incesto, tendem ao fracasso, gerando sintomas
sendo mais importante para o nosso estudo a depreciação do objeto sexual. Quer dizer, tanto faz que seja vivida na impossibilidade concreta do encontro sexual, pelo fato de o objeto não ter valor, quanto só poder realizar o objeto sexual como objeto considerado sem valor pelo homem. Ou seja, então a impotência psíquica não é só a impotência sexual no homem, é a impossibilidade de desejar e valorizar o objeto sexual feminino. Então, daí você já vem, né, a marca clara do machismo. Se pensamos a patologia da desfusão cognitiva das correntes sensual e afetiva, como apresentada por Freud, talvez não lêssemos as nuances que ela implica, a graus desta desvalorização do objeto. Do ato sexual, que é imediatamente abandonado como sujo, ao feminicídio, há toda uma gama de relações em que seu aparecimento se mescla. Nesse espectro, encontramos o que Foucault chamaria de tecnologia de poder sobre o corpo, quando a mulher é que terá seu corpo vigiado, punido, treinado, corrigido. E ainda assim, quando as fixações infantis e sádicas do homem não conseguem ser elaboradas, é o corpo da mulher que paga, nas violências domésticas e outras, e nos feminicídios. A tentativa machista é a de querer colocar a mulher num limiar de controle absoluto, tanto no corpo quanto no lugar social, de forma a protegê-lo de suas próprias fantasias infantis. Coação, vigilância, castigo, punição são tratados como amor, cuidado. Perdi a cabeça. Ela sabe por que apanha. Fiquei com ciúmes. Não aceito o fim da relação. Essas duas últimas, as mais frequentes justificativas para a grande parte dos feminicídios. Uma certa cultura, aparelho ideológico por meio de suas produções musicais, televisivas, etc. As músicas, né, gente? Presta atenção nas músicas, principalmente as muito populares, né? Revela que a mulher é quem se submete a ser um objeto sexual desejadíssimo, a que tem de ouvir os soluços de um macho arrependido. Também é ela quem normatiza e iguala os corpos, pois consegue fazer crer que transmite o que é ser mulher. Uma boa biblioteca resolveria esse caso, mas o hábito da leitura foi substituído pela ansiosa checagem do celular. Ou seja, a cultura está perdendo, né, para a descarga imediata. Então, não se sabe mais a diferença entre o que é verdadeiramente amar e o que é, por exemplo, ter um sentimento de propriedade. Freud, continuando, afirma que a impotência psíquica não se restringe ao coito não realizado, mas a uma situação muito mais comum do que se imagina, que é a não obtenção de prazer pelo homem no ato sexual. Homens que nunca falham no ato, mas que o realizam sem dele derivar qualquer prazer especial. Nestes momentos, eu quase absolvo o machismo de Freud, se é que a gente pudesse chamá-lo de machista. Continua ele. Se voltarmos nossa atenção não para a extensão do conceito de impotência psíquica, mas para as gradações em sua sintomatologia, não poderemos fugir à conclusão de que o comportamento amoroso dos homens, no mundo civilizado de hoje, de modo geral, traz o selo da impotência psíquica. Existe apenas um pequeno número de pessoas educadas, nas quais as duas correntes de afeição e de sensualidade se fundiram adequadamente. O homem quase sempre sente respeito pela mulher, que atua como restrição à sua atividade sexual, e só desenvolve potência completa quando se acha com um objeto sexual depreciado. Isto, por sua vez, é causado em parte pela entrada de componentes perversos em seus objetivos sexuais, os quais não ousa satisfazer com a mulher que ele respeita. Assegura-se de prazer sexual completo apenas quando se pode dedicar, sem reservas, a obter satisfação, o que com sua mulher bem educada, por exemplo, não se atreve a realizar. É esta a origem de sua necessidade de um objeto sexual depreciado, de uma mulher eticamente inferior, a quem não precise atribuir escrúpulos estéticos, que não o conheça em seu outro ciclo de relações sociais e que ali não o possa julgar. Tipo, lugar de homem. A seguir, Freud afirma que sobrepujar os ideais de mãe virgem e assexuada são a receita para a felicidade sexual dos homens. Está vendo como ele não era machista?
O artigo se alonga, mas não é nosso objetivo aqui nos deter nas demais considerações do texto. E a mulher do século XXI? Mudou algo? Parece que, do ponto de vista histórico, as conquistas são inegáveis. As mulheres estão em toda parte, mas sempre tendo de lutar. Como exemplo, temos que o governo atual do presidente Lula implementou a política de igualdade de salários para o mesmo cargo entre homens e mulheres. O homem, apenas por ser do sexo masculino, não tem que lutar todos os dias para se fazer respeitar. Mesmo estando em todos os lugares, a mulher continua tendo de se impor, pois ao mais leve descuido é novamente colocada em uma posição inferior. Diante do que foi exposto, tendo o tempo se aproximado do fim, gostaria de deixar para posterior reflexão. Por que o machismo ainda não foi incluído em uma categoria psicopatológica? Obrigada. Bom, agora é você, né, Leonardo? Sim, isso aí. Bom, muito obrigado, né? Obrigado pela presença de todos. Eu sou Leonardo Siqueira Araújo, também sou psicanalista pela Sociedade Psicanalítica do Rio de Janeiro. Eu acho que vai ser interessante, né, essa junção dos nossos trabalhos, porque, assim, esse trabalho que eu escrevi, ele foi apresentado pela primeira vez no contexto de um evento da escola, para o qual, né, a Eliane Comer uma banana, você sente aquele. sobre masculinidades tóxicas e ele veio muito dessa pergunta que eu me fazia, assim, né? Por exemplo, ouvindo um trabalho como o trabalho da Eliane, pensando, será que é possível a gente tentar entender um pouco, né? Eu pensando comigo, a lógica disso a partir do homem, né? Então, como uma crítica interna, digamos assim. Claro que assim como a Eliane falou, né, eu só posso dizer a partir de um pequeno círculo, o círculo da minha experiência, né, e o círculo de pessoas que eu trato no consultório, a partir do que a gente verifica, né? Mas ainda assim, fiquei muito com essa pergunta, porque obviamente a cultura é machista, obviamente os homens têm vantagens concretas. Ainda assim, a gente não pode dizer que eles não padeçam de sofrimento psíquico. Aliás, eu acho que uma coisa é muito intimamente ligada à outra. Então, esse estudo que eu comecei, né, e ainda é um estudo que está em começo, tem a ver com pensar esse fenômeno e meio orientado para a ideia, assim, de que essa ideia do homem, né, essa ideia de homem que ocuparia esse poder e gozaria a partir desse lugar de poder, ela também é uma fantasia, ela também não se sustenta psiquicamente, ela se sustenta culturalmente, né? Mas para dizer de forma popular, não é um jogo de ganha-ganha, nem um jogo de ganha-perde, é um jogo de perde-perde. Mas muito bem, deixa eu ver se eu também consigo projetar o texto aqui, que fica mais fácil de, ou não. Você consegue Autorizado. Vamos ver se eu consigo fazer aqui. Ok? Tá dando para ver o texto? Sim, sim. Bom, várias movimentações ao longo dos últimos tempos apontam para cenários críticos em relação à masculinidade. Alguns avanços, alguns retrocessos, vários reacionarismos. Acredito que o que parece estar em questão, não apenas nesses movimentos reacionários, mas na sociedade em geral, é o papel do homem. Mas, não apenas o papel do homem, mas a questão sobre o que é o homem, o que é a masculinidade, como ela é constituída. A Nancy Chodorow, uma psicanalista americana, citada, né, no artigo que eu estudei, observou que o enigma da masculinidade não recebeu a mesma atenção que sua contraparte feminina. A masculinidade foi presumida como sendo a norma, a partir de Freud, o pênis assumindo o centro da formação da sexualidade. De fato, também percebo, observando o discurso social corrente, uma notável falta de clareza sobre o que constitui um homem. Ou talvez poderia dizer, vemos muito mais sobre o que constitui um homem a partir da negativa. Alguém que não se atrai sexualmente por outros homens, alguém que não fala sobre suas sensibilidades,
alguém que não se veste da forma X ou Y, etc. Né? Eu diria, então, que a masculinidade está em crise. Por um lado, esse papel tradicional do homem, único provedor, único símbolo de potência e contato com o mundo externo, simplesmente já não consegue mais se sustentar. As tentativas, por vezes ridículas, de prova do contrário são só reforços cabais desse fato. Aliás, nada oferece prova melhor dessa crise do que observar quem são os objetos oferecidos como líderes masculinos de verdade. Né, a gente realmente só precisa olhar para quem está sentado nos tronos mais altos do planeta fora aí para ver com que tipo de gente que a gente está lidando. Por outro lado, também, o ideal do homem desconstruído já se mostrou extremamente falho e também já se presta a seu próprio tipo de papel ridículo, vide a ideia dos esquerdomachos, né? De forma que nós vivemos, nós homens, com dificuldade de se esquivar da questão incômoda para que serve o homem. Fazendo uma crítica teórica e histórica, somos impelidos a questionar se esse processo de produção da identidade masculina não seria particularmente exposto a algumas graves fragilidades, principalmente egóicas, sobre de onde vem seu valor próprio, o senso de poder e de autoestima, e sobre como isso se articula nas suas relações com as outras pessoas. Parafraseando a Jessica Benjamin, né, uma autora, que diz que a visão de Freud da feminilidade lembrava o ponto de vista do menino edípico, em muitos momentos pareceria que a própria visão clássica da masculinidade é uma construção de meninos edípicos. A minha tese, que não poderia deixar de se apoiar na teoria psicanalítica, é de que podemos identificar fontes da masculinidade tóxica a partir dessas diversas brechas e vulnerabilidades na formação de um homem. Né? Naturalmente, como eu falei antes, não tenho nem a pretensão nem a capacidade de abarcar o todo dessa temática, mas vão aqui algumas ideias. A primeira questão que eu gostaria de levantar diz respeito às mudanças no entendimento do Édipo. Uma mudança marcante na teoria psicanalítica a esse respeito foi uma ênfase maior, principalmente a partir de Melanie Klein, sobre as fases pré-edípicas do desenvolvimento, com foco sobre as complexas relações do bebê com a mãe. Inicialmente, com Freud, o Édipo masculino foi imaginado como um momento atravessado pelo menino, onde haveria um investimento objetal na figura materna e uma identificação com a figura paterna. A partir da intensificação do impulso sexual em relação à mãe, o pai surgiria como uma figura de separação, colocando o menino em uma postura ambivalente em relação a ele, simultaneamente de identificação e de rivalidade. A descoberta da diferença sexual possui aqui um papel preponderante, a figura da mãe sendo desvalorizada pela percepção de que ela não possui um pênis e de que poderia tê-lo perdido por algum motivo. Assim surge a angústia de castração a partir do medo do menino de também sofrer uma punição e ter seu pênis tirado de si. A solução normal do Édipo, segundo Freud, passaria pelo abandono da catexia amorosa sexual da mãe, substituída pela intensificação da identificação com o pai. A Chodorow, no mesmo artigo que eu citei, aponta o surgimento de um matricentrismo teórico, contribuindo para um entendimento mais profundo da relação inicial da mãe com seu bebê e das intensas comunicações não verbais durante o período pré-edípico. Uma outra analista, a Ethel Pearson, no mesmo artigo, aponta que esse estudo das relações iniciais trouxe ideias que questionam a primazia fálica e a inveja do pênis como fatores preponderantes. Aponta que Melanie Klein sugeria que meninos sofrem de inveja pré-edípica dos órgãos reprodutivos femininos, que ela chamou de locais de receptividade e plenitude. Essa ideia seria seguida por Chasseguet Smirgel, que postula que podemos entender que a visão de Freud da feminilidade como produto de uma deficiência, na verdade, revela a necessidade do menino de elaborar sentimentos de desamparo em resposta ao poder de sua mãe. Benjamin complementa, argumentando que com essas mudanças teóricas, percebemos que o menino é quem precisa abandonar sua primeira identificação, que é com a mãe. Isso faz com que a separação da mãe adquira um caráter mais problemático para os meninos. Essa observação parece bem em sintonia com o tema que estamos discutindo, por revelar que, por trás do que poderíamos chamar de uma identidade afirmativa masculina, o poder do pênis possuído, existe um medo pregresso que ficou obscurecido. A resolução desses sentimentos já influencia sobremaneira a atitude do futuro homem sobre as mulheres.
A Persson sugere que, se esse medo da mãe não for elaborado, pode se consolidar em uma formação reativa, cuja evidência visível é a punição ou menosprezo da mãe por parte do menino. Essa dinâmica pré-edípica pode estar na raiz da notória misoginia observada em alguns homens. Essa é a citação dela. Freud, no texto Um Tipo de Escolha Especial Feita pelos Homens, analisa algumas características de um tipo de dinâmica relacional de seus pacientes, dentre elas o que ele chamou de amor à prostituta, né, um tema que a Eliane também estava falando, ou o desejo por mulheres que denominou de má reputação. Dentro da sua afirmação de que esse tipo de escolha está ligado às fixações infantis à figura da mãe, relaciona esse aspecto ao desejo e à necessidade de poder salvar a pessoa amada. Além disso, e aqui está a observação que gostaria de destacar, liga essa necessidade ao intenso impacto que lhe causa ao homem a ideia de que deve sua vida aos pais ou de que a mãe lhe deu a vida. Daqui decorrem duas ideias, uma ligada à gratidão e ou rivalidade com a figura paterna, fonte de grandes fantasias que irei abordar mais adiante, e uma ligada à gratidão e ou dívida em relação à mãe. Em conexão com esse tema, Winnicott escreve sobre o seu sentimento de que o papel da mãe na sociedade passa de forma muito silenciosa e se pergunta sobre as consequências disso. Diz ele, né? Será que o não reconhecimento da contribuição da mãe devotada se deve justamente ao fato de ela ser imensa? Isso viria justamente do fato de que todo homem e toda mulher que se sentem sadios, se sentem uma pessoa no mundo, tem uma dívida infinita com uma mulher. Dirá ele que se pudéssemos reconhecer a contribuição de todas essas mães para cada um de nós e para a sociedade, o que aconteceria seria a diminuição de um medo, justamente o medo da dependência. E acrescenta que, caso isso não ocorra, esse medo pode muito bem tomar a forma de um medo de mulher. Ele escreve com as maiúsculas, né? Ou seus derivados, que sempre incluirão o medo da dominação. E acrescenta: infelizmente, o medo da dominação não leva muitas pessoas a evitarem ser dominados. Ao contrário, encaminha-as em direção a uma dominação específica e escolhida. Realmente, caso se estudasse a psicologia do ditador, poder-se-ia esperar descobrir, entre outras coisas, que em sua própria luta pessoal ele está tentando controlar a mulher cuja dominação ele inconscientemente teme, tentando controlá-la através de um enclausuramento, agindo por ela e, por sua vez, demandando sujeição e amor totais. Essa observação encontra-se em absoluta consonância com as dos demais autores. A Benjamin, por exemplo, observa que o descaso paternal pelo vínculo do pequeno menino com a mãe gera o dissociado, porém fortemente danoso desprezo patriarcal pela mulher. Não seria esse ditador de Winnicott justamente o protótipo do homem machista? Não poderíamos ver oculta sobre essa necessidade de desvalorização da mulher e do feminino em geral o grande medo da dependência afetiva e da dominação? Talvez esses homens vejam como uma sombra por trás de cada mulher que encontram o fantasma do abandono mal resolvido de seu vínculo inicial com a mãe. Também se esclarece um pouco mais os mecanismos de desprezo e desvalorização tão característicos do machismo seriam reações inconscientes a esse medo, uma formação reativa. A esse respeito, podemos acrescentar ainda outro ponto. Bennett Simon, citado, né, no artigo que eu tenho colocado aqui, também comenta sobre as fantasias masculinas sobre os poderes da mulher/mãe. Comenta que na fantasia, à mulher/mãe é dado o poder de conceder invulnerabilidade e imortalidade ao menino bebê. O poder da mãe de humilhar também é visto como muito maior. A Chodron, nesse mesmo artigo, também comenta, a partir da Karen Horney, que é outra autora importante, que a sexualidade masculina inclui uma vulnerabilidade à mortificação e humilhação narcísica por parte da mulher. Uma vulnerabilidade que possui um papel definidor e central na masculinidade normativa. Mas eu queria destacar algo que o Simon coloca como o medo da femininização e infantilização dos homens, e do fato de que alguns deles possuem amantes como uma forma de não se sentirem esterilizados. Lembrei, inclusive, aqui do Freud, como a Eliana citou, que precisa ter a mulher respeitada e a mulher não respeitada, né? Eu encontrei algumas vezes, inclusive na clínica, né, esse medo sobre a forma do medo da domesticação.
O homem domesticado seria o homem que perdeu sua pretensa capacidade masculina. E em revolta contra isso, ele sente que precisa aprontar, ter um caso extraconjugal, discordar da parceira e executar um pretenso movimento de descaso em relação à posição dela para reafirmar seu estatuto de não castrado. Né? E aqui eu me lembrei, por exemplo, do termo patroa, polícia, que muitos homens se utilizam para referir-se a parceiro. Né? O Simon, o autor, comenta que o pênis ativo, continuamente ereto e potente, é necessário como um garantidor da imortalidade, de não ser extinguido e esquecido. O que me pareceu curioso observando esses casos era como, ao assumir esse comportamento de aparente revolta, os homens efetivamente instituem um distanciamento em relação à mulher no relacionamento e principalmente renunciam à possibilidade de uma participação ativa, ou masculina, a possibilidade de concordar e discordar com amor, eu diria. Porém, parece claro que isso colocaria o homem em contato com medos e conflitos profundos. Em relação a isso, eu também me lembrei, enquanto eu estava ouvindo a Eliane, de uma autora feminista que diz que a sociedade masculina, depois eu vou até achar a citação, ela é heterossexual, mas ela é homoafetiva. Porque, na verdade, os homens querem as mulheres como objeto sexual, mas não como objeto de amor. Né? Bom, percebemos aqui um fator importante que gostaria de reforçar sobre como o comportamento de rivalidade em relação à mulher, principalmente em relação à parceira, apoia-se sobre intensas fantasias de desvalorização. Simon propõe que a gente utilize os termos ansiedade de diminuição ou de rebaixamento, juntamente com a já conhecida ansiedade de castração. E aí eu queria levantar mais uma questão também colocada por vários autores relacionadas a uma forma de defesa ou compensação desses medos, o narcisismo falho. Podemos entendê-lo em parte como uma formação relacionada às fantasias de rivalidade com o pai, passando agora para outra raiz dessa discussão. Né? A Benjamin questiona o lugar do pai, postulando uma forma de amor que não se limita ao que ela critica na relação edípica, baseada na estrita separação entre ser e ter, e propondo o que chamou de amor identificatório. Segundo ela, ele seria relacionado à necessidade homoerótica de ir ao encontro da necessidade de espelhamento, de mútua idealização e reconhecimento, de empoderar, desenvolver uma grandiosidade lúdica e de superar a deflação e vergonha de não se sentir grande nem poderoso. A rejeição desse amor identificatório, que a gente examina aqui nos termos do menino com o pai, teria efeitos catastróficos. Poderia ser causada pelo medo do pai de seus próprios sentimentos pelo filho, ou pela inveja em relação às gratificações que ele obtém da mãe. Para além do dano já citado que isso causa, em termos da desvalorização da mulher e do feminino, essa relação também é fonte dos intensos sentimentos de competitividade entre o pai e o menino, e posteriormente do menino em relação ao mundo, especificamente com outros homens. Como reação inconsciente, a mente masculina é vulnerável a se tornar excepcionalmente sensível às questões de tamanho, poder, performance. A Pearson nota que talvez a característica mais impressionante do senso de inadequação masculina é a sua crença de que outros homens verdadeiramente possuem a sexualidade macho a qual ele aspira, fazendo que seus dotes e habilidades pareçam ainda mais empobrecidos. Isso me faz lembrar do conceito de pênis narcisista trazido pelo André Green. Segundo o autor, dentro do processo do desenvolvimento libidinal que perpassa o narcisismo, também a sexualidade pode ser vista como posta em concorrência com os impulsos narcisistas. Nesse sentido, seria plenamente possível que uma pessoa tivesse um grande número de relações sexuais, porém, que essas fossem quase completamente a revelia do outro, servindo apenas para a gratificação narcísica. Eu não vou ler a citação completa dele, não, mas é uma ênfase que ele coloca sobre a falência da necessidade de reconhecimento pelo outro. E essa parte aqui que eu acho importante, que ele fala sobre como que a inveja do objeto alcança seu ápice quando se supõe que esse pênis narcisista goza sem conflito. O pênis narcisista projetado, não importa de qual sexo, é aquele que pode gozar sem inibição, sem culpa e sem vergonha. Seu valor não se deve à sua capacidade de gozo,
mas a sua aptidão para anular suas tensões, satisfazendo suas pulsões, todo prazer convertendo-se em investimento narcisista do eu, ou seja, um pênis que não precisa mais de uma vagina ou de qualquer outra complementariedade, né? Um pênis que basta por si. Ora, aqui conseguimos vislumbrar uma explicação muito efetiva para esses intensos sentimentos de diminuição de um lado e de inveja pelo outro. Poderíamos entender que uma grande parte de uma certa performance ou encenação da masculinidade como tentativas progressivamente mais intensas de alcançar esse ideal fálico narciso. Podemos enumerar aqui vários aspectos disso: o fetiche pelo dinheiro, pelos carros e, mais atualmente, pelas armas, o status de pegador, dentre vários outros. E eu colocaria aqui também a violência contra a mulher, né? A projeção dessa frustração adiante. Bom, a título de conclusão, eu espero ter dado indícios de que a masculinidade tóxica pode ser atribuída em grande parte a complicações e dificuldades que começam na relação inicial com a mãe, mas talvez principalmente com o pai. Tais questões afetam de forma decisiva aspectos mentais profundos do menino. A resolução do Édipo e a consequente instalação do superego se dará sob que signo? O signo machista parece dizer que só se é homem em apagamento a todas as outras formas de subjetividade. Para além disso, o desenvolvimento do menino também será muito influenciado por como tais fantasias são reforçadas ou elaboradas no processo de crescimento, seja dentro da cena familiar, seja também através da cultura. Mas para terminar com uma proposição menos pessimista, né, eu gostaria de colocar também algumas ideias finais. O Fogel, um dos autores, retorna ao conceito freudiano da bissexualidade interna e diz que precisamos pensar em princípios femininos e masculinos, ambos contidos em todas as pessoas. Os homens e a teoria psicanalítica precisam lidar com sua parte feminina perdida, diz ele. E acrescenta que é preciso encontrar um conceito de homem e de pai que não seja apenas relacionado à oposição com a mulher. Também retorna a Benjamin ao conceito de amor identificatório. Postula ela que a negação desse amor identificatório homoerótico entre pais e meninos seria a base da criação do medo da passividade e da dependência, projetados para a figura da mãe e da mulher. A conclusão de seu texto me pareceu muito oportuna e também irei citá-la para terminar. Né? Ela está falando sobre uma outra autora, que diz, né, ela, propondo que poderia existir um pênis real que afirmaria, se engajaria, encontraria e gratificaria uma vagina, em oposição a um ideal fálico que estabelece a diferença como a negação do outro sexo, ela concluiu perguntando: e se houvesse um pênis? Talvez à luz de nosso entendimento das vulnerabilidades da masculinidade, poderíamos perguntar: e se, ao invés do patriarcado, da lei do pai, pudesse haver simplesmente um pai, ou talvez o amor de um pai? Obrigado. Muito bom. Gente, a Helena chegou, está de câmera fechada. Nós temos ali no chat a propaganda do nosso curso, que vai começar em março, dia 18, mas eu vou parar de gravar, porque a gente vai discutir, e eu, para que a discussão seja livre e ninguém tenha medo de colocar nenhuma opinião, já que o assunto é um assunto temerário, eu vou encerrar a gravação, que estará disponível no site da Tribo Mineira, assim como os textos também estarão, ok? Então, para quem está nos assistindo aí via YouTube, até a próxima.